Olá, queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé, a partir aqui da nossa Paulos Livraria em Fátima. Queremos levar até si o que de melhor o mundo editorial católico e especialmente a Paulos Editora tem publicado e tem apresentado ao público católico e ao público em geral, pois as nossas obras, regra geral, estão também nas livrarias generalistas. No nosso programa teremos, para além de apresentação de 2 eventos que aconteceram, foram organizados pela Paulos Editora, e queremos levar até si essas imagens, como é que tudo decorreu. O primeiro foi a apresentação de 2 obras de Maria Teresa Maia Gonçalves e da ilustradora Carla Nazaré, que são o livro do Pai Nosso e o Meu Anjo da Guarda e Eu, 2 obras para crianças muito bonitas, muito interessantes e que vai querer ver como é que aconteceu a apresentação na livraria Multinova Paulos, que existe em Lisboa. O segundo evento foi um concerto que se celebrou em Lisboa, que aconteceu em Lisboa, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, para celebrar um ano do centenário das aparições em Fátima, da celebração e da vinda do Papa Francisco também aqui a Portugal. Estou certo que não vai querer perder não só estes eventos, mas também outras sugestões de leitura que eu lhe quero apresentar neste programa. Até já! O primeiro evento de que vos queremos mostrar imagens e som e como decorreu, trata-se da apresentação de 2 obras, da autoria de Maria Teresa Maia Gonçalves e da ilustradora Carla Nazaré, 2 obras que se intitulam O Livro do Pai Nosso e O Meu Anjo da Guarda e Eu, que foram apresentados na livraria Multinova Paulos, que existe em Lisboa, em Alvalade, mesmo ao lado da Igreja de São João de Brito. E foi, de facto, uma apresentação muito interessante. Aliás, a autora Maria Teresa Maia Gonçalves é muito conhecida e já tem muitos livros publicados para crianças e sempre com histórias sugestivas e com uma narrativa que ajuda as crianças a crescerem na fé. Então, como tudo aconteceu, como foi, estão aqui as imagens para que possa acompanhar connosco. Maria Teresa, que livros são estes, o livro do Pai Nosso e o livro do Meu Anjo da Guarda e Eu? Ora bem, estes livros vêm na sequência de outros 2, estão aqui assim, o livro da Ave Maria e o livro Tens uma Mensagem, são livros para os mais novos, que a editora 08, através do diretor editorial Pedro Reizinho, me desafiou a escrever. O grande objetivo da coleção é desenvolver a espiritualidade nas crianças. E os temas é este, o grande tema é mesmo este, a espiritualidade, que é, a meu ver, um dom para todos. Estes 2 que hoje vamos apresentar, o Pai Nosso e o Anjo da Guarda, o Anjo da Guarda é assim um tema que me é muito caro, eu já o desenvolvi noutros livros, e quanto mais vejo livros mais ou menos esotéricos sobre a matéria, mais tenho vontade de escrever sobre ele. E o livro do Pai Nosso, enfim, o Pai Nosso é a oração por excelência, a oração que Jesus ensinou. Tenho um amigo franciscano que me dizia uma vez que se a Bíblia não tivesse outras páginas, mais nenhuma, havia uma que era absolutamente indispensável, que era a do Evangelho, onde Jesus ensinou o Pai Nosso. E de facto, o Pai Nosso é a oração das orações. E eu achei que valia a pena meditar um bocadinho sobre ela e levar a criança a pensar um bocadinho no que diz quando diz o Pai Nosso. E pronto, portanto, essa é a razão de estarmos aqui hoje. A coleção vai continuar, já entreguei mais outros 2 volumes, temáticas diferentes, mas sempre com este objetivo de desenvolver a espiritualidade. Porque me parece que às vezes a família relega um bocadinho para a catequese ou para as escolas, quando se trata de escolas onde há educação moral e religiosa católica, esse papel de educar a sensibilidade, a espiritualidade, a religiosidade. E portanto, acho que
todos nós somos demais para colaborarmos nessa tarefa com os pais e com os educadores. Mesmo sendo crianças, é importante não só que elas aprendam as orações, mas que saibam o porquê e as conheçam. Pois a ideia é essa, é levar a pensar. Isso é uma forma de enriquecer espiritualmente, penso eu, enfim, esse é o meu objetivo, enriquecer espiritualmente, porque para guiar as coisas, dizê-las sem pensar nelas. E hoje é difícil, cada vez mais difícil, pôr as crianças e os adolescentes a pensar, a estruturar o pensamento, porque, como sabemos, eles estão rodeados de meios audiovisuais em que as imagens aparecem em catadupa. E alguém falava na chamada síndrome do pensamento acelerado, que muitas delas têm, porque de facto têm muita dificuldade em se concentrar e em estruturar todo o pensamento e dar atenção àquilo que estão a dizer-lhes, àquilo que estão a ler, àquilo que estão até a dizer, não é? E pronto, portanto, aí o livro tem um papel muito importante, porque ajuda justamente a estruturar o pensamento. É um momento de pausa, é um momento de interioridade e pode, de facto, fazer com que a criança evolua, pode e deve, não é? Fazer com que a criança evolua não só espiritualmente, mas também intelectualmente, naturalmente. O segundo evento que lhe quero apresentar foi um evento muito belo, muito interessante, um concerto em Lisboa, e foi uma organização conjunta entre a Paulus Editora, a Paróquia Nossa Senhora de Fátima em Lisboa e dois coros, o coro da Catedral de Lisboa e o coro do Carmo de Beja, para podermos celebrar o primeiro aniversário do centenário das aparições em Fátima, a vinda do Papa Francisco também por essa ocasião, a canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto e, ao mesmo tempo, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. É verdade, tudo num único acontecimento que quisemos organizar em Lisboa, intitulado Um Concerto Fátima em Lisboa, pois quisemos repropor as músicas que estão presentes num trabalho, numa obra que a Paulus publicou e que se chama Com Maria. Foi, de facto, um momento muito belo, de grande elevação espiritual, de uma grande interioridade, a partir não só da beleza das músicas e das letras, da composição de vários autores portugueses, mas de arranjos todos do padre Cartageno. Coros dirigidos pelo maestro Luís Fernandes e, ao mesmo tempo, pelo maestro António Cartageno. Mas o melhor é eu deixar de falar e deixá-lo ver e ouvir também como é que aconteceu este belíssimo concerto.
Queridos amigos, a sugestão de leitura que tenho para vos trazer é a coleção Yucat. Não sei se já conhece, uma coleção que a Paulus Editora tem vindo a publicar há pelo menos 3 ou 4 anos e que tem por intuito esta coleção apresentar aos jovens os documentos fundamentais, os documentos mais importantes da Igreja, do magistério da Igreja. Não é uma palavra para vos assustar, mas sobretudo temos documentos, temos livros que são tão importantes para a vida do cristão, para o crescimento do cristão enquanto tal. Mas muitas das vezes é uma linguagem demasiado teológica, é uma linguagem demasiado densa e nem sempre chegam aos mais novos, aos jovens, precisamente por causa disso. Então surgiu esta coleção, uma coleção a nível internacional, que a Paulus Editora publica em Portugal e que quer levar aos mais novos, aos jovens, todos estes documentos fundamentais da Igreja Católica. E o primeiro volume que nós editámos foi Yucat, Yucat, que significa catecismo para os jovens. Vem das duas palavras Youth Catechism, isto é, o catecismo para os jovens. E propõe isso mesmo, que o catecismo da Igreja Católica seja apresentado aos jovens em forma de perguntas e respostas, dividido nas várias partes, seguindo as partes pelo qual o catecismo está dividido, que vai nos apresentando todos os artigos do credo, mas também os 10 mandamentos, os sacramentos, a oração e toda a vida cristã. Muitas das vezes a pergunta e resposta é a forma mais imediata para poder dar a conhecer e ajudar a conhecer aquela que é a doutrina da Igreja, a doutrina presente no Catecismo da Igreja Católica. Para além das perguntas e respostas nos textos centrais, temos ainda várias citações de grandes santos, de grandes teólogos, que ajudam a complementar e a compreender toda a explanação do Catecismo da Igreja Católica nesta obra. Depois, o segundo volume que nós publicámos foi Yucat, Orações para Jovens. Conhecemos na Igreja a liturgia das horas, graças a Deus, não só os sacerdotes, mas também as religiosas e os religiosos rezam, mas muitos leigos já e em muitas paróquias celebram-se muitas das vezes a liturgia das horas, através das vésperas, através das laudes ou individualmente as completas. Pois quisemos preparar para os jovens também esquemas de oração que podem fazer individualmente ou até mesmo em grupo, oração esta que ajuda a entrar em sintonia, a entrar em intimidade com Deus, através de esquemas de oração muito próprios e muito específicos ao longo do ano litúrgico. Por isso, aqui fica Yucat, Orações para os Jovens. Depois, para ajudar os jovens a prepararem-se para o sacramento da reconciliação, publicamos Yucat, Update, Confissão. Significa que muitas das vezes os jovens têm dificuldade de se preparar para a confissão e ao mesmo tempo de celebrar o sacramento da reconciliação. Então, neste livrinho pequeno, mas também ele muito sugestivo e com uma linguagem muito apelativa e muito imediata para os jovens, ajuda-nos a compreender a importância do sacramento da reconciliação na nossa vida. Porque é que nos devemos confessar? E depois, confessando-nos, o que é que acontece na nossa vida? Foi precisamente para isso que a Paulus Editora publicou também esta obra da coleção Yucat. A seguir, saíram 2 volumes Yucat, Preparação para o Crisma. Sabemos que há cada vez mais adultos a prepararem-se para o Crisma e também muitos jovens que desejam preparar-se para o Crisma, para receber este sacramento que nos fortalece enquanto cristãos, dá-nos força, dá-nos coragem para podermos anunciar o Evangelho e seguir aquilo que Jesus nos pediu, ide e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Então, Yucat, Preparação para o Crisma, tem uma série de esquemas, de encontros, para poder preparar para este sacramento que faz parte dos sacramentos da iniciação cristã. Depois publicámos Duquet, Como Agir. Se no Catecismo da Igreja Católica está presente a doutrina, o magistério da Igreja, nos documentos da doutrina social da Igreja está presente o que é que o cristão deve fazer para ser verdadeiramente cristão na sociedade. Que intervenção deve ter na sociedade? Quais são os temas que na sociedade deve refletir e ao mesmo tempo respeitar? Então, por isso, Duquet são os documentos da doutrina social da Igreja, também aqui explicados e apresentados de uma forma ágil e imediata para os jovens. E o último volume que publicámos desta coleção chama-se Bíblia Yucat.
Trata-se de apresentar todos os livros da Bíblia, não está presente toda a Bíblia, mas estão todos os livros da Bíblia. De cada livro foi selecionado um excerto, um texto significativo que ajuda o jovem a compreender e a ter um primeiro contacto com a Bíblia através de introduções a cada livro da Bíblia e também através de explicações sobre esse mesmo trecho da Bíblia e depois alguns testemunhos de jovens que, ao lerem este texto, foram tocados e apresentaram essa mesma reflexão e meditação que os jovens fizeram, com o intuito de que são os jovens que devem evangelizar os outros jovens. Portanto, esta é uma obra ímpar, não existia até agora assim na Igreja em Portugal um volume sobre a Bíblia com explicações e ao mesmo tempo com uma leitura espiritual da Palavra de Deus para tornar a Palavra de Deus mais acessível aos jovens. Este foi o último volume que nós publicámos, mas para este ano teremos certamente mais novidades, sairá mais 1 ou 2 volumes desta coleção YouCat, que convido a estar atento, pois poderá encontrar para a primeira comunhão, para a preparação da primeira comunhão e provavelmente sobre a história da Igreja. Estas foram as sugestões que tivemos para lhe apresentar. Espero que algum ou até mesmo todas lhe tenham interessado. Queridos amigos, Livros com Fé desta semana fica por aqui. Foi um prazer, foi uma alegria ter levado até si 2 grandes eventos que aconteceram da Paulus Editora e, ao mesmo tempo, várias sugestões de leitura e propostas de leitura para si, mas que tem uma vertente pastoral e de espiritualidade muito grande. Aconselho e faço-lhe o convite a visitar-nos nas nossas Paulus Livrarias, aqui em Fátima, em Lisboa, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, em Angola. Visite ainda também o nosso portal paulus.pt, onde poderá encontrar não só as novidades da Paulus Editora, mas também vários eventos, sugestões de leitura, artigos de opinião e tudo aquilo que tem a ver com a Paulus Editora. E desejo-lhe uma semana abençoada e boas leituras, pois um bom livro é sempre uma boa companhia.